de Deus para a sua vida nessa noite. Pois bem, há uma construção espiritual aqui nesse texto. E há um peso que me chama a atenção, que quem vai mencionar esse texto é um homem conhecido como João Marcos. O Evangelho leva o seu nome de Marcos, mas ele tem uma dupla cidadania. Seu nome é João Marcos. Marcos, ele carrega devido à cidadania romana, e João, devido à cidadania judaica. Marcos era filho de Maria. Você vai lembrar, uma mulher rica que doou o cenáculo para a última ceia. Maria também, ela tem um marco na sua vida, porque hospedava a igreja de Cristo em épocas de perseguição. Marcos, ele é conhecido por ser primo do apóstolo Barnabé. Serviu ao Senhor junto com Paulo. Mas interessante que dentro dessa construção da biografia de Marcos, que escreveu o texto, Marcos foi um homem de altos e baixos. Marcos, ele começou a caminhar na fé, e seu primeiro relato bíblico que aparece é onde Jesus é pego no jardim do Getsemane. É o único texto que diz que um jovem foge nu, estava envolto de um lençol, quando Jesus é capturado. Interessante que a segunda aparição de Marcos nessa escritura sagrada também trata de uma viagem missionária. O apóstolo Barnabé, ele vai pegar João Marcos junto com Paulo e vai para a cidade de Chipre. Só que no meio da missão, no êxtase, aonde o Senhor estava usando o servo dele, Marcos se acovarda e abandona a missão. Marcos causa uma ruptura na igreja. Paulo vai fazer uma próxima viagem missionária, a sua segunda viagem missionária. E ele vai separar um grupo de missionários para ir com ele. E quando ele nega a ida de Marcos, seu primo Barnabé não gosta. E há uma divisão na igreja. Há um problema sério a ser resolvido. Só que há todo um propósito. Há uma construção. E é tudo um propósito, meu pastor. Porque nada acontece sem a permissão humana. Os altos e baixos da vida daqueles que servem a Deus nunca saiu do controle do Deus que nós servimos. Nós vivemos de altos e baixos e sabemos que os dias são muitos. As lutas são frequentes. E na vida desse homem não foi diferente. Ele vai parar em Jerusalém. Esquecido por Paulo, que segue pela segunda viagem missionária à Europa. Vai dizer a palavra que esse homem, ele vai para Jerusalém. E ele vai encontrar o pai da fé, conhecido como Pedro. Interessante que as epístolas de Pedro vai tratar ele como um filho. E Pedro começa a abraçar aquele que, na verdade, por algum momento, teve o seu nível baixo na sua vida, em que desistiu da sua missão, abandonou pessoas no meio do caminho, decepcionou corações humanos. Então vai, pastor São Pedro, vai abraçar esse homem conhecido como João Marcos e vai começar a cuidar. Aleluia. Interessante que na vida de servos de Deus, na tua vida, na minha vida, há sempre alguém que aparece no cenário para cuidar de nós. E eu não estou falando do nível somente supra-sumo espiritual, mas estou falando de um nível tanto que trabalha em conjunto o céu e a terra. Ou seja, há Pedros na vida de pessoas aqui dentro hoje, que abraçou, que cuidou, que tratou, que houve a necessidade de trazer para si em momentos de lágrimas, em momentos de abandono, em momentos de frustração, e em momentos de desilusão, e há momentos de angústia, há momentos de depressão, há momentos de transtorno, de ansiedade, há momentos de TDAH, há momentos em que as pessoas olhavam e procuravam um diagnóstico para as suas doenças psicossomáticas, mas não achava, porque como já foi muito bem falado, para tratar a raiz, somente o céu. Para tratar a raiz, somente o céu. Pode alguém amenizar a dor de quem tem o problema, mas somente o céu vai entrar na raiz e
mudar a história. Pedro abraça ele. Interessante que ele vai para Jerusalém e fica esquecido. Na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo vai lembrar desse homem, só que ele se encontrava preso. 2 Timóteo, capítulo de número 4, nos últimos momentos de vida do apóstolo Paulo, ele vai lembrar dos seus pergaminhos, da sua capa, mas também ele vai dizer: traz o Marcos, porque é importante. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Mágoas passadas ficam lá. Ressentimentos ficam para trás. Raízes de amargura esquece. A nossa vida precisa ser tocada naquilo que se chama Cristo, que é o nosso alvo. Eu sei que tem palavras que ferem, eu sei que a vida é de altos e baixos, eu sei que tem dia que a vontade é pegar e falar: pastor, Iraci, o Biratã, pastor Biratã, toma minha carteirinha, pastor, eu quero largar, eu quero parar. Tem dias que você vai olhar para a tua vida, para a tua chamada ministerial, e a vontade é desistir. Mas Deus lá da glória vai enviar os nossos pais na fé, os nossos Pedros. Quem não teve um Pedro na fé desde o início da caminhada? Alguém que te abraçava, alguém, como já foi muito bem falado pelo pastor aqui, um ajudando ao outro. Aleluia. Ou seja, quem não teve um Pedro, mas uma coisa eu aprendi com a palavra: quando todos se esquecem, quando todos abandonam, quando as raízes de amargura batem nas nossas portas, existe um Deus que, embora a dificuldade seja grande, mas Ele entra com providência e nos abraça. Aleluia. Aqui está uma construção simplesmente de um texto grande. Ele é o autor do texto. A carta é escrita, me perdoe, o livro é escrito aos Romanos. Todos nós conhecemos uma estrutura dos 4 evangelhos, 3 sinóticos. O mais antigo é o Evangelho de Marcos. Embora a Bíblia está fora de ordem cronológica, como Mateus primeiro, mas o Evangelho mais antigo é de Marcos. Mateus bebeu a fonte de Marcos e Lucas também. Mas interessante dizer que aqui nós temos um texto em que o livro é voltado para os romanos, ele precisa falar a língua do povo que ele escreve o livro. São os romanos. E o texto vai dizer, que acabamos de ver, que Jesus ele sai de uma região litorânea da Galileia e ele vai atravessar para uma região gentílica, uma região conhecida como Decápolis. Decápolis era uma região das 10 cidades, ou seja, dessas 10 cidades havia uma cidade conhecida como Gadara. Gadara era uma cidade que habitava tanto judeus quanto romanos. E a palavra de Deus vai dizer que neste local havia muitos soldados, tanto os reformados quanto homens nativos ainda, que serviam as legiões romanas. Ou seja, é de fato que todos nós sabemos que Jesus, ele quando atravessa o mar, ou melhor dizendo, o lago da Galileia, alguns vão dizer que é mar, mas devido à extensão. E quando Jesus vai chegando próximo à terra dos gadarenos, entenda bem, Jesus não pisa em Gadara, Jesus pisa na região litorânea de Gadara. Mas há uma autoridade sobrenatural na vida de quem estava dentro do barco. Você vai entender, segura. A Bíblia vai dizer que ele está no barco, e neste barco, carregando os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que no meio do percurso o vento começa a soprar. O vento sopra, as ondas começam a ficar grandes. E pela geografia bíblica e ideografia, que é o estudo das águas, não tinha como haver um maremoto naquela região. E por quê, pastor Adil? Simplesmente por um fator geográfico das placas tectônicas, da onde que Fioca chega, você vai entender. Era impossível pela natureza haver um vento da maneira como tinha se levantado e as ondas da maneira como tinha se levantado. Se o mar é um mar propício para pescaria, aqui nós estamos falando não de beira de praia, estamos falando de alto mar. E a Bíblia vai dizer que de repente tudo muda e começa a se levantar um vento, e nesse vento as ondas começam a crescer.
Só que quem estava dentro do barco vai olhar e vai começar a ficar preocupado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos sucumbir. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ao se levantar, ele vai olhar para a situação e vai dizer: acalma-te, mar, acalma-te, vento. Ou seja, ele vai mostrar para os discípulos que ele nunca perdeu o controle da vida de cada um daqueles que estavam dentro do barco naquele dia. Entenda uma coisa: se teu barco está sendo chacoalhado para um lado e para o outro, fique tranquilo, existe um Deus que se encontra dentro do barco, que tem toda a autoridade, que no tempo certo vai mandar acalmar. Aleluia! Aleluia! Não é problema. Jesus agora vai ter que ensinar os seus discípulos, porque eles não reconhecem ainda a sua autoridade. Ele diz assim: quem é este? Aleluia. Quem é este? Eu já vi ele curando, eu já vi expulsando demônio, eu já vi ele limpando os impuros, mas eu nunca vi ele dando ordem na natureza. Aleluia! Meu Deus! Jesus estava a caminho de uma terra que não era a terra dos filhos dele, mas ele carregava consigo uma lição muito grande, uma lição de autoridade espiritual. A palavra autoridade, na sua raiz grega, aqui significa controle total daquilo que lhe é imposto. Ou seja, ele nunca perdeu o controle tanto do homem quanto da natureza divina. Entenda que ele vai ultrapassar esse período, mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega na região litorânea de Gadara, você está aí, meu irmão? Quando ele pisa na região litorânea de Gadara, ele colocou os pés. Aconteceu algo inesperado. Porque aqui, nessa região, há uma história. Gadara, como ela era uma região habitada tanto por soldados legionários reformados de Roma, quanto homens nativos. Se você não sabe, quando a 10ª legião invade Jerusalém no ano 70, eles carregavam como seu mascote, seu símbolo, uma visão de um porco. E aí, nesta cidade, havia uma criação de porcos muito grande. E esses homens, em que carregavam o símbolo da impureza para o judaísmo, você vai pegar, se preocupe, vai começar da brecha, porque a lei para os judeus era não se contaminar com carne de porco. E a Bíblia vai relatar que quando Jesus pisa na região de Gadara, a história também é conhecida por um homem, em que Lucas vai dizer que é 2, Marcos fala que é 1, embora o caso aqui não venha ao caso aqui se era 2 ou 1, o que vem ao caso aqui é o nível da espiritualidade da região que vivia. Ou seja, a Bíblia vai dizer que só Jesus colocar o pé em Gadara, Jesus não pronuncia nenhuma palavra, ele só põe o pé na região de Gadara. E havia um homem, esse homem, ele era conhecido como uma ameaça para a sociedade. Ele ficava na região litorânea, porque Gadara ficava um pouquinho mais para dentro da geografia. E a Bíblia vai dizer que quando ele põe o pé em Gadara, aquele homem que era preso em correntes, em grilhões, ou seja, era argola de ferro, irmãos, e era correntes não é essa corrente que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, era uma corrente que se dobra. A Bíblia diz que ele despedaçava as argolas presas e ele esmiuçava os grilhões. Não havia homem macho naquela cidade para parar um homem endemoniado naquela condição. A possessão demoníaca aqui era de um nível tão grande, que já tinham tentado de tudo para poder parar aquele homem. Não resta jeito, os moradores vão tirar ele de dentro da cidade,
E o máximo que poderia fazer é colocar nas regiões mais próximas, litorâneas, que fica fora da cidade, na região onde havia sepulcro. Ou seja, segura, você vai entender. Você vai lembrar que quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus manda ele sair de dentro do sepulcro. Agora, quando Jesus vai ressuscitar a alma desse endemoniado, Jesus vai tirar a morte de dentro dele. Aleluia. Você vai entender. A Bíblia diz que ele põe os pés na cidade, só que os demônios que faziam com que aquele homem andasse pela cidade, esse homem vai correr em direção a Jesus. Se não tinha homem para parar aquele demônio na cidade, existia um que veio lá de Nazaré. Lá de Nazaré, que conhecia aquele homem tanto por fora quanto por dentro. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem não se levanta contra Jesus, porque ele reconhecia a autoridade espiritual que estava sobre a vida de Jesus. Não sei se tu está pegando, mas vem comigo. Existem coisas na nossa vida que não vai vir para te destruir, não vai vir para acabar com a tua vida, está vindo até de encontro. Parece um meteoro vindo para destruir a terra. Você olha e diz: ah, Senhor, como é que eu vou lidar, Senhor, com essa enfermidade que está vindo na minha direção? Ah, Senhor, como é que eu vou lidar com a perca de um sepultamento, uma dor que está na minha alma? E você olha, é como um meteoro vindo na tua direção. Aquele homem era como um meteoro vindo na direção de Jesus, mas quando chega perto, ele olha para Jesus e diz: esse aqui não é morador da cidade dos homens, mas é o dono do céu, é o dono da terra e manda na vida dos homens. Aleluia. Quantas enfermidades veio para nos parar? Quantas dificuldades veio para nos neutralizar? Quantas lutas se apresentam? Você fez projeto de ser mãe? A luta, você se tratou, por algum motivo não nasceu. Você não entende. Você se organizou. Desemprego bateu a porta. As pendências financeiras começam a bater. Aquelas ligações que não são muito legais começam a aparecer no nosso celular. Você não está acostumado a ter o nome de Serasa SBC. Daqui a pouquinho começa a chegar os SMS no seu telefone, os e-mails te convocando para comparecer numa unidade de um Serasa. Só que ninguém conhece a tua história. Tu sabe que se você escolheu ficar desempregado, você não escolheu que aquele dia chegasse na sua vida. Você olha para dentro da sua casa, uma enfermidade, e que foi apresentada que não tem jeito. Umas pessoas têm passado por um processo tão grande, uma doença tão miserável, como câncer, uma célula estranha dentro do corpo, que vem vencendo as outras células, e um momento de depressão, de luta, de guerra, e a célula acaba se manifestando, porque todos nós temos uma célula cancerígena no nosso corpo. Mas a grande realidade é que nós servimos um Deus que Ele vai nos guardando, nos dando graça, mas quando permite que venha como um meteoro, como veio na direção de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, não sou o responsável, mas eu quero te dizer uma coisa: nada acontece na vida do crente sem a permissão de Deus. Nem os momentos mais difíceis, nem as lágrimas derramadas, os momentos de dores que enfrentamos. Mas uma coisa é fato: tudo que acontece em nossa vida, e vem para nos ensinar, vem para nos mostrar, vem para colocar no nosso lugar. E qual é o nosso lugar? Do lado daquele que tem toda a autoridade. Eu aprendo com a palavra que nós vemos como compressor na direção de Jesus. Em nenhum momento Jesus, ele sequer verbaliza com aquele homem. Ou seja, só foi Jesus pisar na terra. Existem terras que só falta você só precisa colocar os seus pés para o diabo se manifestar. Os seus adeptos entrar contra a tua vida. Existem terras em que você pisa, que Satanás ele envia tanto seus adeptos para tentar te parar de tal maneira que muitas das vezes nem avisa como é que ele chega. Ou seja, ele vem de uma maneira totalmente diferente. Vem como um amigo, bate nas tuas costas, traz um elogio. Mas uma coisa é fato: Deus nunca permite que nós ficamos enganados de que os rolos compressores do inferno vão chegando.
A Bíblia diz que quando ele se apresenta diante de Jesus, você lê o texto, e eu não passo ao final por causa do horário. A Bíblia vai dizer que quando ele se apresenta diante de Jesus, a Bíblia diz que ele adora. Preste atenção, nós estamos falando de entidades demoníacas, não estamos falando de homens. A entidade reconhece a autoridade de quem ela é. Olha, só bastou o pezinho dele pisar na cidade para mostrar quem manda na terra sou eu. Foi eu que construí. Em Gênesis está escrito os 3 poderes. Eu criei o céu, a terra e o mar. Aqui não tem nada teu. Jesus colocou o pé e amostra. Tu pode vir até como rolo compressor, mas a terra é minha. O texto diz que ele adora. A palavra adorar aqui, na sua raiz, é se prostrar. Ele se prostra. Porque ele sabia de que majestade ele estava ali. Lembra que eu estou falando dos demônios. E a Bíblia diz que há um diálogo. E nesse diálogo eles começam a trabalhar. Dizendo assim, Jesus não é chegado à nossa hora. Ou seja, ele conhece o fim deles. Sabe aonde eles vão parar. Só que eles querem ganhar tempo. Eles precisam lutar contra a raça humana para tentar ao máximo desviar aqueles que servem ao Senhor. Então ele quer ganhar tempo. Não é chegado a nossa hora. Só que quando ele revela isso dentro de um diálogo, ele pede permissão, porque a coroa estava na cabeça de Jesus. Nós não poderíamos ver humanamente dizendo, mas no mundo espiritual, ele sabia que a coroa estava na cabeça de Jesus. Porque foi ele o dono da terra, do céu e do mar, dos 3 poderes. E a Bíblia vai dizer que em Gênesis, quando o Senhor, ele cria os 3 poderes, a Bíblia diz que ele desce o jardim Noé. Entenda bem, ele desce o jardim Noé. Ele cria o homem fora do Éden e planta o homem dentro do Éden, juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal, com a árvore da vida. Só que a palavra de Deus vai dizer que aqui no Éden, na viração do dia, havia um culto, e era o primeiro culto da raça humana. Porque a Bíblia diz que eles ouviam o Senhor andando com passos no jardim, e porém, ouvia a voz do Senhor. Entenda bem, o Senhor não fisicamente se materializava a Adão. Ele andava pelo jardim e a sua voz se apresentava diante de Adão. Você vai entender? Toda vez que a voz do Senhor se manifesta na vida do homem, há culto. Aleluia! Há um culto no Éden. Mas a Bíblia vai dizer que quando Satanás consegue persuadir Eva e Eva a Adão, e eles simplesmente quebram a conexão com o céu, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, na viração do dia, visita Adão e diz assim: aonde tu estás? Não é porque Deus não sabia onde Adão estava, é porque Adão tinha perdido de si mesmo. Ou seja, perdeu no seu GPS intelectual aonde é o lugar do culto, aonde é o lugar da adoração. Você vai entender, aonde é o lugar do louvor. Ou seja, o Satanás sabia onde era o lugar do culto, mesmo sendo vencido pelo Senhor. Ele vai, se prostra e adora a Jesus. Aleluia. Vivemos em uma época em que o homem já perdeu o lugar do culto há muito tempo. Só que Jesus veio para mostrar a direção da onde é o culto. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que quando há um diálogo, a Bíblia diz que Jesus libera através da sua permissão e autoridade eles entrarem dentro de um corpo, dentro de 2 do corpo. Você vai pegar que eu vou fechar, para que você não saia do texto, não perdemos aqui de foco para finalizar a mensagem. Tendo uma coisa, aqui, dentro desse diálogo, Jesus vai perguntar um homem com quem estava falando. E aquelas entidades se manifestam como legião. Só que
com Jesus. E estava naquele dia, naquele lugar. Quando ele fala a respeito e dita sobre os homens que se encontravam naquela região reformada pela legião romana, homens em atividade, quando ele escreve que o nome da entidade era legião, era por simples fato de nos explicar que havia dentro de um corpo humano de 2 a 6 mil demônios. Você vai entender. Um centurião era equivalente no Império Romano a governar 100 homens. Uma legião de 2.000 a 6.000 homens. Ou seja, quando ele escreve que o nome dele era legião, ele estava dizendo a 6.000 aqui dentro de um corpo que querem destruir um homem. Entenda uma coisa: Jesus não fez a conta, mas ele é o dono do céu, ele é o dono da terra, ele é o dono do mar, ele é o rei da glória, ele é alfa, o ômega, ele é e ele há de vir. A Bíblia diz que ele é o Deus forte, o conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz. A Bíblia vai dizer que fora dele não há outro. Ou seja, a Bíblia também diz que todo o poder tinha sido dado para ele. A palavra de Deus vai dizer que quando Deus libera para aqueles homens, aqueles demônios saírem do corpo do gadareno e entrar no corpus, a Bíblia diz que todos se jogaram no despenhadeiro. Fecho aqui, irmão, adorado. Só que tem um problema. Em toda a Bíblia, Jesus só nos pregou numa cidade, que foi Gadara. Jesus não prega para o gadareno, Jesus não prega para os moradores de Gadara. Nenhum momento Jesus prega para eles. Sabe por quê? Porque quando o gadareno livre, irreconhecível dos demônios, quis por ele, Jesus não. Eu não posso te levar. Eu preciso deixar minha pregação viva entre os homens. Não pegou? Eu vou ser mais claro. Jesus pregou em Gadara, não verbalizando, mas deixando a sua obra. Há pessoas que não vão ter oportunidade verbalizando. Há pessoas que vão até tentar, mas não vão conseguir. E não é por causa de um curso de homilética, capacitação de oratória, mas é simplesmente porque a obra do Senhor na vida dos meus irmãos é uma diferente da outra. Aleluia! Jesus vai deixar dentro de Gadara a sua obra. Jesus vai deixar dentro da sua vida a sua obra. Jesus vai deixar uma marca no teu ministério. Jesus vai deixar uma obra na tua família. Jesus, nessa noite, está entrando nas nossas Gadaras sujas, impuras, onde habitou espíritos malignos. E hoje, nas nossas Gadaras, vão ter que olhar para a nossa vida e dizer: nossa, quem viu e quem vê. Você pode ficar aqui. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele disse para Jesus: você faz duas coisas. Jesus não verbaliza na cidade. Os moradores optam os corpos do que a presença do Senhor, que a Bíblia vai dizer. Eles requerem que Jesus se retire do local, justamente porque eles tinham uma manada de porcos e que eles criavam e lucravam em cima disso. Repare que porcos são manadas, não são rebanhos. Aleluia. Você vai entender. Aleluia. Jesus não cuida de manada, Jesus cuida de rebanho. Aleluia. Aleluia. Prova. Salmo 23. Glória a Deus. Aleluia. Foi falado. Muito bem falado pelo pastor. O Senhor, Ele é o meu nada. Jesus não cuida de manadas. Deus, manadas não obedecem voz de pastores. Manadas são rebeldes. Manadas são pessoas em que, na verdade, optam pelo material do que o espiritual. Manadas negociam princípios e valores. Manadas se vendem por obras humanas.
façam sombra nos vales, em sinal de tarde, rebanhos, caminha com o pastor, porque a Bíblia diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum viria sobre a minha vida. Rebanho obedece, manada são rebeldes. Nessa noite que nós possamos ser rebanhos e não manadas. Aleluia! Glória a Deus! Fecha aqui. Sincero para você, Deus nunca perdeu o controle. Nunca perdeu o controle. Eles optam simplesmente por manadas. Sabe por que Jesus não pregou em cadáver? Segura, deu fé. Porque Jesus não dá pérola para todos. Meu Deus! Não? Precisa falar. O tempo não pregou, né? Estão ridicularizando como fala. Estão humilhando, pisando, dizendo beato, miserável, vai dar dinheiro para mais tua igreja. É assim que dizem. E olham para a tua vida e dizem bobo, boba, que é quando nada acontece. Mas nada é como Maria vai com as outras. Rebanho, ele anda debaixo da voz do pastor. Aleluia. Amém? Amém. Eu quero finalizar perguntando: tem alguém entre nós que não faz parte do rebanho e gostaria de ser hoje ovelha deste Cristo? Pastor, pulei a cerca do aprisco. O pastor chamou, não consigo mais ouvir a voz dele. Só que todo pastor tem um auxiliar interessante, né? Porque o dia que o pastor precisa se ausentar, o auxiliar está lá. É por isso que ambos andam juntos. Interessante que hoje, Jesus te chama. Chama hoje. Se tiver alguém, nosso pastor, presidente, vai estar orando pela sua vida, te abraçando. Mas diante, irmão, já quero te agradecer a sua atenção, seu carinho, seu respeito, por ouvir esse humilde pregador nas suas orações livres do pastor Adilson. Eu sou aqui da igreja. Quase me esqueci antes, o pastor vendo isso aqui. Igreja missionária, renascendo com Cristo lá no Pavurense. Auxilio o pastor Moisés Honório. Estou a serviço do reino naquele lugar e a serviço do céu, pregando nos ministérios. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E agradeço a minha oportunidade, pastor. Aleluia!